Muito bem, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 5, a parte de terça-feira, falando sobre Jesus derrubando a parede de separação. Muito importante considerarmos o que Cristo fez através de sua vida, seu ministério. Ele já começou a mostrar aos judeus e aos seus discípulos principalmente que gentios precisavam ser aceitos no reino de Deus. Ele mostrou isso em seu ministério. Ellen White até escreveu o que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 19, ela escreveu o seguinte: o Salvador ansiava por desdobrar aos discípulos a verdade referente à demolição da parede de separação, conforme Paulo escreveu em Efésios 2,14, e mostrar que entre Israel e as outras nações havia um muro que os separava, deveria ser retirado. A verdade de que os gentios são co-herdeiros com os judeus, participantes das promessas em Cristo Jesus, através do Evangelho, isso deveria se tornar uma verdade. Essa verdade foi revelada em parte quando Jesus recompensou a fé do centurião de Cafarnaum e quando pregou o Evangelho aos habitantes de Sicar. Quando Jesus foi assim abordado por um centurião que disse a Jesus: meu servo está doente. Jesus disse: eu vou na sua casa curar. Ele disse: não é necessário. O Senhor dá ordem e eu também dou ordem. Eu dou ordem e as pessoas cumprem. O Senhor tem todo o poder. Por favor, dê uma ordem e o meu empregado vai sarar lá em minha casa. Jesus disse: eu nunca achei em Israel uma fé como a desse centurião romano, desse gentio. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, os habitantes da cidade de Sicar, que era uma cidade samaritana considerada abominável pelos judeus, essa cidade foi evangelizada pelo Senhor Jesus Cristo. Além da Galileia, existia um lugar chamado Alta Galileia. Depois das colinas e montanhas, havia a cidade de Tiro e Sidônia. É chamada região de Tiro e Sidom. Os habitantes de Tiro haviam causado muitos problemas no passado para o povo de Israel. O principal porto de escoamento de toda a produção agrícola era feita através do porto de Tiro. Tudo que chegava de Roma desembarcava em Tiro e de Tiro chegava em Jerusalém. Então, os habitantes de Tiro eram considerados assim inimigos do povo judeu. Jesus Cristo saiu da Galileia, foi na região de Tiro e Sidom e ali encontrou uma mulher Ciro-fenícia, conforme o livro de Marcos nos mostra. E ali Jesus então expulsou o demônio da filha de uma mulher. A mulher então disse: Senhor, me dá um pouco da tua bênção. Jesus disse: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse: a sua fé é muito grande. E Jesus recompensou a fé daquela mulher que era de um povo gentio e libertou a filha daquela mulher do demônio. Por isso Jesus Cristo já mostrava aos discípulos que a parede de separação já deveria estar no chão há muito tempo. O que Cristo fez uniu as pessoas, os dois povos, judeus e gentios. Jesus Cristo veio para ser o Messias conforme as profecias messiânicas apontavam. Os judeus deveriam ter reconhecido isso e deveriam ter uma condição exemplar de vida. Infelizmente, eles rejeitaram Jesus e o Evangelho foi disponibilizado aos gentios. Mas a ideia divina era que os judeus tivessem uma vida tão abençoada que os gentios iriam procurar saber por que eles eram tão prósperos, tão abençoados. Como eles rejeitaram, o Evangelho, a salvação foi estendida aos gentios, através, primeiramente, do apóstolo Paulo e, logicamente, da igreja primitiva. Quando houve o Pentecostes, as pessoas foram evangelizadas a partir de Jerusalém. E havia judeus e gentios e todos receberam o poder do Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo se tornou o grande elo de ligação entre os dois povos, judeus e gentios. Quando a Espanha estava em guerra, na cidade de Toledo havia um forte, uma espécie de uma resistência que foi bombardeada durante 7 meses pelo inimigo, que eram chamadas forças revolucionárias. E essas forças revolucionárias queriam derrotar ou conquistar esse forte, essa fortaleza. Mas o comandante era muito inteligente e ele rechaçou todos os ataques ali daquelas forças revolucionárias.
Até que um dia descobriram que o filho do comandante que comandava a fortaleza foi feito prisioneiro pelos inimigos. Eles conseguiram entrar por um certo local numa cidade e prenderam o filho do comandante. Mandaram uma mensagem para ele, ligaram para ele e disseram, naquela época já havia telefone, e no telefone o filho disse: meu pai, eles me prenderam. O dirigente das forças revolucionárias disse ao comandante, ao chefe da fortaleza: abra os portões, entregue a fortaleza, senão seu filho vai morrer. O comandante disse: quero falar com meu filho. Ele disse: meu filho, você tem que escolher. Eu já fiz minha escolha. Vou ter que resistir, não posso entregar a fortaleza. Peça a Deus que te perdoe os pecados e você diga: viva a Espanha e morra como um herói. O moço disse: meu pai, viva a Espanha. E ouviu-se o tiro que tirou a vida daquele moço, enquanto o comandante derramava lágrimas através de suas mãos, segurando o rosto. Mas a morte desse moço causou uma comoção nacional. As pessoas se uniram e acabaram assim vencendo a guerra, expulsando os revolucionários. Foi preciso a morte desse moço, como se fosse um herói, para unir todo aquele povo espanhol, para libertar a Espanha da opressão revolucionária. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos uniu o povo judeu com o povo gentio, através da sua morte. Por isso, temos que valorizar a morte do Senhor Jesus Cristo, porque derrubou o muro de separação e nos uniu no mesmo ideal, de lutarmos contra as forças do mal. A pergunta número 3 tem o seguinte enunciado: o que Cristo fez com a parede representada pela lei cerimonial, lei de ordenança? Porque o texto diz que Jesus derrubou o muro de separação. Que tipo de muro de separação era isso? Olha o texto bíblico, Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só e derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz. Então, para a pergunta: o que Cristo fez com a parede representada pela lei de ordenança? Resposta: os judeus usavam a lei cerimonial ou de ordenança para excluir e discriminar os gentios. Jesus, ele aboliu essa lei na cruz e derrubou a parede de separação, assim, tornando todos iguais perante Deus. Os judeus tinham uma lei chamada lei da pureza, ou lei da purificação. Toda pessoa que não era assim um judeu era considerada uma pessoa imunda. Se um judeu passasse pela sombra, ou a sombra de um gentio passasse assim pelo corpo de um judeu, o judeu era considerado imundo. Ele ia para casa e tomava 7 banhos. E só no pôr do sol é que ele era considerado limpo. Ele tinha que lavar as mãos assim sempre ao comer, para evitar se contaminar. Se ele não lavasse as mãos e fosse no templo, ele poderia ser apedrejado como assim abominação diante de Deus. Essa lei de purificação tornava todas as pessoas excluídas. Havia um muro de separação em volta do templo. O gentio não podia entrar. Tanto que o apóstolo Paulo, quando foi fazer o seu ritual de purificação, porque como ele pregava aos gentios, ele era considerado imundo. Então, para ele chegar em Jerusalém, ele tinha que fazer um ritual de purificação. 7 dias se purificando, tomando banho e recebendo ali unção dos sacerdotes, até ser considerado como se ele fosse um leproso. Quando ele estava assim no 5º dia, ele tinha levado um rapaz chamado Trófimo, que era um grego, que acompanhava Paulo e ficava do lado de fora. Pois alguns judeus viram Paulo saindo do templo conversando com esse moço. Pois eles alvoroçaram o povo e disseram: esse Paulo, ele é um abominador. Ele levou esse grego para dentro do templo, tornou o templo imundo. Pegaram Paulo, deram uma surra nele, prenderam ele e fecharam o templo para que ele não entrasse mais. E Paulo disse agora, através da carta aos Efésios: ainda bem que Jesus Cristo, ele na cruz aboliu a lei na forma de ordenança. Ele demonstrou o seguinte: como os judeus tinham rituais de purificação e tinham rituais de sacrifício,
eles ofereciam um sacrifício de um cordeiro para se verem livres dos pecados. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se tornou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E tanto que o véu do templo, que separava o lugar santo do santíssimo, se rasgou de alto a baixo para dizer o seguinte: não é mais necessário nenhum ritual de sacrifício. Jesus Cristo, morrendo na cruz, acabou com esta lei. Acabou com a lei das ordenanças, que eram leis severas, que os judeus utilizavam para discriminar as pessoas. Jesus Cristo não estava abolindo a lei dos 10 mandamentos. Ele estava abolindo a lei dos rituais e assim chamado de ordenança. Por isso, as pessoas hoje em dia interpretam de forma errada. Dizem que Jesus na cruz aboliu os 10 mandamentos. Tanto que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios 2, capítulo 4, capítulo 6, ele fala sobre o 5º mandamento, sobre o 8º mandamento, sobre o 9º mandamento. Ele continua mostrando que a lei moral de Deus continua em vigência diante de toda a humanidade. Por isso, não podemos crer que Jesus Cristo aboliu a lei dos 10 mandamentos. No ano de 1961, o mundo assistiu, 1981, o mundo assistiu quando houve a destruição do muro de Berlim. Esse muro foi criado como se fosse uma separação entre as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Dividiu a Alemanha no meio, em 1961. E em 1989, o presidente Ronald Reagan e o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, os dois se uniram e resolveram derrubar o Muro de Berlim, que era chamado Muro da Vergonha. E no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim foi derrubado. E as duas Alemanhas agora se tornaram uma só nação. O Muro da Vergonha estava derrubado. Jesus Cristo derrubou o muro que separava judeus dos gentios e tornou os dois um só povo diante de Deus. Por isso, a libertação deve ser comemorada por todo cristão. Jesus Cristo não aboliu a lei dos 10 mandamentos. Ele aboliu a lei de ordenança, uma lei que foi dada ao povo judeu lá no Monte Sinai. Deus orientou o povo e havia a lei da purificação, por exemplo, da lepra. Se uma casa estivesse manchada e tivesse assim sinais de bolor, o sacerdote era chamado e aquela casa deveria ser isolada, deveria ser assim raspada, todo o reboco, para depois ser feito de novo. Se uma pessoa tinha uma mancha na pele, se apresentava ao sacerdote. O sacerdote verificava se fosse lepra, a pessoa era excluída da comunidade, dos relacionamentos sociais. Se a pessoa, por exemplo, tocasse num cadáver, a pessoa era imunda. Isso era a lei de purificação. Essa era a lei das ordenanças. Então, separavam as pessoas. Os samaritanos eram considerados como se fossem imundos, porcos, nojentos. E Jesus Cristo disse: não é isso. Essas pessoas são filhos de Deus, merecem a salvação também. Todos merecem estar, assim, no banquete celestial para comer do pão da vida. Por isso, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, derrubou esta parede de separação, a lei das ordenanças. E fez, então, dos dois povos, gentios e judeus, um só povo, uma só nação espiritual. Por isso, Jesus Cristo deve ser louvado, porque ele uniu as pessoas em torno de um só ideal, e um dia para o céu viver a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Jesus Cristo derrubou o muro de separação, nos uniu com o povo judeu para que nós pudéssemos todos juntos te adorar e assim nos prepararmos para a segunda vinda. Que o Senhor nos abençoe. Possamos hoje deixar as divisões de lado, possamos deixar a discriminação, possamos aceitar as pessoas como Jesus as aceita. Em nome dele é que pedimos. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Você tenha entendido bem a lição, possamos ter entendido essa lição. Jesus Cristo não aboliu a lei dos 10 mandamentos, a lei moral. Ele aboliu a lei das ordenanças. Era lei cerimonial. Deus abençoe a todos. Amém.